Olá! Esse vídeo hoje vai em especial para as minhas alunas e meus alunos de Lien. E claro, para quem quer entender um pouquinho, até mesmo para sessões, como que eu dou um retorno, né? Tudo que é rastreado no corpo, nos corpos de um paciente, e como que eu dou o retorno para essa pessoa. Então, teve um atendimento muito bacana, esse é um dos, né, que eu faço. E teve resultados muito profundos. E é uma pessoa que já está em tratamento com médicos, outras terapias holísticas e também com outras terapias, não é terapias, tratamentos espirituais. Então, o Lien, ele é muito, tanto como o Bio, ele é muito integrativo. Você pode continuar com todos os seus tratamentos e mais o Lien. E eu vou relatar, mais ou menos, a pessoa me autorizou, claro, apesar que eu não vou citar o nome, mas eu vou relatar aqui, em 2 sessões, as principais liberações que nós fizemos da parte espiritual e da parte emocional. E eu perguntei para o corpo e foi o que mais contribuiu para sua melhora, tá? Ela tá reagindo, ela tem casos de, o principal é esquizofrenia. Estavam dizendo depressão, mas na verdade vocês vão ver, tem muitas outras coisas por trás da depressão, né? E problemas pulmonares, enfim. E dentro dessa esquizofrenia, ela não saía de casa, não quer socializar. Bom, o que nós retiramos? Energia obsessora. Aí você fala assim, mas como assim? Eu vou trabalhar com o obsessor? Eu vou tirar o obsessor de perto dela? Não. Essa energia obsessora, na verdade, ela sofreu há 7 anos atrás. Teve uma duração de 2 anos. Então, não existe mais obsessor perto dela. Porém, toda essa energia ficou no campo espiritual dela, trazendo enfermidades até hoje, tá? Foram de 3 entidades e nós retiramos o foco, estava no chakra frontal, no cardíaco e no umbilical, tá? Tinha também chips que nós retiramos dos pulmões, tá? Tinha 2, na primeira sessão nós tiramos 2 chips dos pulmões. Na segunda sessão foi retirado um chip do fígado, que também estava causando, o chip, na verdade, ele tem o chip sutil espiritual, ele é colocado em nossos corpos, mas principalmente no corpo espiritual, e serve igual a mesa radiônica. Aquele espírito obsessor, um espírito maligno, fica controlando a pessoa de longe, né, de uma outra dimensão onde ele está, e o principal foco é afastar nós da luz, é nos afastar da evolução e da luz, tá? E isso, para isso, o que eles fazem por esses chips? Nos controlam, nos enviam vibrações ruins para que nosso emocional fique baixo, e aí vai virando aquela bola de neve. Foi retirado também, depois teve, olha só, teve outra energia obsessora, que foi retirado quando ela sofreu aos 17 anos de idade. Hoje ela está com 47. Foi aos 17 anos de idade e durou 1 ano. E foram por 3 entidades de vidas passadas, que reencontrou ela e fez esse trabalho com 17 anos de idade. Foram embora, mas a energia ficou. Aí eu retirei do chakra frontal e do cardíaco. Geralmente, essas energias, o foco fica em chakras onde a gente faz a limpeza, tá? Aí as emoções. Foram retiradas o medo é o principal, assim, né? Ele é a chave de quase todas as outras emoções aprisionadas ruins. Então foi retirado o medo de 2 vidas passadas que ela teve em um acidente no momento da sua morte. Porque quando a gente tá rastreando, a gente rastreia o momento. Qual momento? Infância, adulta, adolescência? Nesse caso foi morte. Então foi o medo presenciado no momento da morte, onde ela teve muita falta de proteção, ela se sentiu totalmente desprotegida. Então, nesse caso, eu posso tirar o medo com a falta de proteção que sustenta esse medo, tá? Foi retirado dos rins e do coração. E estava atrás do muro. No curso eu também ensino, eu acho que vocês já ouviram falar do muro do coração. Então, as emoções, elas ficam ou em cima do muro ou atrás do muro. No curso eu ensino o que é o muro e como que a gente localiza e retira. Também pode ser dada e emoções corriqueiras também do dia a dia, né? Retiramos também de emoção, que mais? Uma tristeza.
Quando eu perguntei da depressão, não tinha depressão, mas tinha uma tristeza muito profunda, que ela captou na gestação da mãe, ela captou da mãe na gestação, com 2 meses de gestação. Então é uma tristeza que não é dela, ela captou da mãe. E nós retiramos do coração e do chakra umbilical, que foi por onde ela captou essa emoção também mais fortemente. Lesões da infância, nós retiramos o medo do abandono. Então, no Lean, a gente tem 7 lesões da infância: medo do abandono, medo do desconhecido, humilhação, traição, enfim, são 7, que eu não vou lembrar todas agora. O medo do abandono, ela sentiu isso fortemente dos 3 aos 6 anos de idade. E o medo maior era ficar longe da mãe. Na vida adulta, isso trouxe para ela muita insegurança. Então, retirando esse medo, consequentemente, a insegurança também vai ser retirada. Retiramos o vício. Mas, Dani, vício é emoção? Vício, ele gera muitas emoções. Vício é como a depressão, é um pacotinho de emoções. Então, eu posso fazer o processo de liberação emocional, o LEM, também do vício, mas eu sempre vou ver qual é a emoção hoje principal que sustenta. E o principal foi a mágoa. Então, foi uma mágoa sofrida há 32 anos atrás, ou seja, ela era, né, novinha, mas que ela sentia até hoje em relação ao pai. Não entrei em detalhes, porque não há necessidade de entrar tanto em detalhes. A gente pergunta em qual época, relacionado a quem ou a que campo familiar. E se precisar, fala, precisa de mais detalhes? A gente tenta entrar em detalhes pela nossa intuição. Se não, o importante é localizar, nesse caso está atrás do muro e presa nos pulmões. Então eu fui lá, fiz toda a liberação emocional pelo vaso governador e retirei dos pulmões, tá? E isso vai contribuir para a diminuição do vício, o que já aconteceu, tá? Que eu já tive o relato que aconteceu logo depois da primeira sessão. Fizemos também a liberação intensa massiva. Então, a liberação emocional massiva intensificando, porque eu trabalho com chakras, eu deixo ímãs em 2 chakras e vou rastreando. A liberação eu posso fazer em todos os chakras e locais do corpo onde a pessoa tem dor ou enfermidade, né? Então, nesse caso, ela tem enfermidade nos pulmões e no fígado. Eu fiz a liberação dos pulmões. Cadê? Na segunda sessão, eu tirei 57 emoções dos 2 pulmões, tirei junto, tá? Do fígado, eu tirei na primeira sessão 38 emoções e da vesícula também. Tirei 38 do fígado e 25 da vesícula, tá? Aí dos chakras, eu tirei, vou fazer um apanhado aqui, na pineal 47 emoções, no cardíaco 72 emoções. Aí na outra sessão, deu no frontal 28 pensamentos tóxicos e 38 emoções. E na garganta deu 57 emoções, que a gente trabalha o chakra laríngeo, tá? É mais ou menos isso, o Lien. Só para vocês. E é mais ou menos esse o retorno que eu dou por escrito também pelo WhatsApp, né? São essas, eu não passo muita parte técnica, porém eu passo tudo isso que quanto mais consciência a gente traz para o nosso paciente, mais eficaz são essas liberações, mais alívio ele vai sentir. Porém, eu sempre digo, se ele não lembrar do que, nesse caso, por exemplo, de tristezas, de coisas do passado em relação ao pai, falar, mas eu não me lembro. Não tem problema, tá? Porque também se ficar pensando muito, pode liberar gatilhos e voltar parte das emoções. Tudo não volta. Volta só uma pequena porcentagem. Então, o importante é liberar, o importante é tirar, porque tudo isso vai trazer muito alívio e vai trazer melhoria na saúde da pessoa, não só da saúde, mas que nem no caso do vício, ela vai eliminar um vício, né? Que vai contribuir também para uma coisa emocional, esse peso emocional que envolve o vício. A mesma coisa a depressão. Quando nós descobrimos que a depressão é herdada, né? A depressão não veio, não é dela, que a pessoa às vezes depressiva se sente culpada. Fala, não, mas a depressão é herdada do seu avô, já tira um alívio dela. E aí a gente vai tratar desde a ancestralidade até o corpo que ela vive hoje. Então, a leveza que a pessoa sente é maravilhosa, né? Então, estende do corpo espiritual, emocional, energético, até chegar no físico, trazendo todas essas melhorias, tá bom? Depois, mais tarde, eu venho outro dia eu venho com mais relatos interessantes, relatos incríveis e profundos.
que eu acho que é muito importante para vocês terem um conhecimento de como é o trabalho e para quem já trabalha com isso, saber, né? É como trocar figurinha para quem já atende cliente, ok? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.